Glória a Deus. Glória a Deus. É, por algum motivo, eu havia anotado aqui alguns versículos que nós íamos tratar hoje, e o meu equipamento aqui me sacaneou, sumiu, desapareceu, né? Então, eu perdi as minhas anotações, mas tudo bem, né? Vamos em frente. Queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito peculiar à nossa vida, que fala a respeito de liberdade. Antes disso, eu gostaria de fazer apenas um pequeno comentário. Na semana passada, no nosso culto de ceia, eu comentei a respeito de que nós teríamos, né, assim como em outras ocasiões e tal, hoje, por sinal, né, não seria apenas uma pregação, mas um ensino. E eu lembro de ter comentado, e aquela pessoa que não está nos acompanhando hoje, a minha esposa, falou assim: ó, você falou assim, assim. Eu, puxa, será que foi mesmo? Mas enfim, e foi, né? Eu falei, olha, pregação está cheio por aí, né? Então hoje nós não vamos ter uma pregação, nós vamos ter um ensino. Queridos, no meu entendimento, isso é o meu entendimento, eu vejo que nós precisamos ter esta clareza de que tudo que está escrito na Bíblia está escrito para que nós sejamos ensinados. E eu preciso passar por esse processo. O aprendizado, ele é um processo. É um processo. E para que eu passe pelo processo, eu preciso me deixar envolver por isso, pela palavra. Então eu estudo a palavra, eu busco a verdade da palavra, eu extraio os princípios da palavra de Deus e aplico na minha vida. Com isso, então, eu estou sendo ensinado. Eu passo por um processo de ensinamento. E eu entendo, queridos, que hoje muitas pessoas, elas buscam apenas reuniões. E está cheio de reunião por aí, realmente. O fato de que as pessoas apenas se reunirem, e principalmente quando você fala às vezes com alguém, olha, comenta a respeito, né? Convida a pessoa para vir até aqui, a igreja, para estar reunido conosco, né? A pessoa fala assim, pois é, eu acho que eu vou lá para buscar uma bênção. Queridos, isso é terrível e triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque as pessoas, em sua grande maioria, que lotam alguns lugares aí, elas vão lá exatamente por isso, com essa perspectiva de buscar para si uma bênção. Mas elas não foram ensinadas que elas são uma bênção. E vocês são uma bênção. Queridos, nós temos aqui um encontro de pessoas que compartilham de um mesmo espírito, uma mesma fé. Ao passo que nós temos exemplos, não é, de grandes congregações por aí, que, de fato, por algum motivo, tem um número gigantesco de pessoas. Aí quando você tira um tempo assim para conversar com alguma delas, para entender, né? Escuta, vamos falar a respeito de Bíblia. O que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Aí a pessoa faz uns devaneios ali, quer dizer, parece que não existe um ensino verdadeiro. Mas existe sim uma motivação para que estas reuniões
aconteçam, por quê? Porque ali existe fogo, existe sei lá mais o quê, certo? E um reteté qualquer. Isso faz com que as pessoas se sintam bem naquele lugar e tal. Queridos, até os insetos se reúnem. Se você colocar um punhado de açúcar aqui, amanhã está cheio de mosca. E essas moscas vão chamar mais mosca. Ou formiga também, né? Não é só mosca, formiga também acompanha. Certo? Aí tu vai colocando açúcar aqui e vai aumentando um monte de formiga, e mosca, e formiga e mosca. Aí de repente você corta o açúcar. E elas continuam ali, se reunindo. Por quê? Porque uma vez tinha açúcar aqui. Aí lá na frente, algum um pouquinho mais de inteligência, fala assim, ó, seguinte, ó, em tal lugar lá tem um açúcar diferente. Aí pronto, saem tudo daqui e vão correndo tudo para lá. Queridos, nós não somos assim. Eu estava lendo recentemente aqui um texto, tá, se não me engano, no livro de Números, onde fala quando Moisés envia os 12 espias, né, para verificarem a terra. Números 13, se não me engano. Verificarem, para espiarem a terra prometida, né, a qual eles iam, então, possuir. E nessa, 10 deles retornaram e falaram, ó, o seguinte, não tem nem como chegar naquele negócio lá, porque lá a terra, de fato, ela produz uvas, produz de tudo. Porém, tem gigantes. E, além disso, esses gigantes, eles são fortes. E eles nos veem, aos olhos deles, nós somos gafanhotos. Queridos, quem falou para eles que os gigantes, o povo que habitava essa terra, né, os anaquins, como eram chamados, quem falou para eles que eles viam eles como gafanhotos? Que eles não tiveram contato com essas pessoas. Eles foram só para espiar a terra. Então, essa mentalidade de gafanhoto, isso estava na cabeça deles. Passados os 400 anos no Egito, 400 anos de escravidão, de servidão, isso ficou incutido na mente deles, que eles eram gafanhotos. Obrigado. Gafanhotos. E, queridos, o que o gafanhoto faz? Bom, para começar, ele é uma praga, né? O gafanhoto é uma praga. E o gafanhoto, ele não faz outra coisa senão comer. Onde ele passa, ele come tudo. Então ele está ali só para comer. E queridos, passado esses 400 anos de escravidão, onde o pai ensinou para o filho que ele era escravo, o filho ensinou para o seu filho, que ensinou para o seu filho, durante gerações, uma geração de escravos. Então eles tinham essa mentalidade. Não, nós somos gafanhotos. E o escravo, ele só trabalha com o objetivo de ganhar o seu alimento. Assim como o gafanhoto. O gafanhoto só come. Ele come e vai excretando, né? Só que ele vai comendo, 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 ele não se cansa de comer. Ele busca alimento. E nós temos que tomar um certo cuidado, porque inclusive às vezes nos nossos próprios grupos familiares, né? Nós temos lá um filhotinho de gafanhoto lá que está ali só para comer, 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 e quando você chega com um alimento puro, precioso, ele come aquele negócio e aquilo entra e sai.
Não é? Nem entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Aquilo entra e sai e não causa efeito nenhum na vida da pessoa. Então, queridos, falei em gafanhoto, olha, eu lembrei de um fato, né? Hoje eu estava fazendo uns afazeres domésticos lá, né? Então, mesmo sem a esposa em casa, eu faço afazeres domésticos, né? Ela não precisa mandar. Eu faço antes dela mandar, né? E aí acabei um servicinho lá, afazeiro doméstico, né? Aí preparei um almoço e tal, e isso aconteceu assim, um pouco mais cedo do que o habitual, né? Aí depois, logo em seguidinha, a nossa vizinha lá chamou, Sara. Aí eu olhei assim, eu vi que ela estava com um potinho assim, em cima do muro, né? Elas trocam, vim me trocando alimentos ali, né? Aí eu vi que ela estava com um potinho assim, vou lá ver o que é isso. Aí cheguei lá, ela falou assim, Sara tá aí? Eu não falei nem que sim, nem que não. Porque eu não sabia o que tinha dentro do pote. Vamos ver esse negócio, né? Se eu falasse que não, ela podia simplesmente voltar com o negócio e não me dar o pote, né? Aí eu pensei assim, poxa vida, mas eu não falei uma mentira, né? Na verdade, mesmo se eu tivesse falado que ela estava, eu não estaria mentindo. Porque ela está no coração, entendeu? Então ela viu o pote ali, ela falou assim, olha, fiz isso aqui, tal, tal, né, para vocês. Eu falei, poxa vida, agradeço e tal. Aí eu olhei aquele negócio, queridos, e eu já tinha almoçado. E eu almocei de novo. O que é isso? Eu lembrei do gafanhoto agora. Come, 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 né? Aí tive que até abrir mais um furo da cinta aqui, né? Não, brincadeira, mas foi verdade. E o negócio assim, maravilhoso, até o pote assim, era um pote bonitinho, bem arrumadinho. Não podia deixar passar aquilo, né? Então, pois é. Bom, como eu falei, sumiu daqui a minha anotação, né? Mas a palavra que eu quero trazer hoje está no livro de João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12, por gentileza. A palavra diz assim, ó, de novo Jesus lhes falou. Falou para quem? Para os judeus, né? Que estavam com ele ali. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ao contrário, quem me segue terá a luz da vida. Luz da vida. Então, queridos, o título que eu havia colocado aqui, que desapareceu, né, chama-se A Verdade que Liberta. Para quem está anotando, o título de hoje, então, é esse: A Verdade que Liberta. Então, eu apenas fiz essa entrada com esse texto, e agora eu quero convidá-los a ler também no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Onde Jesus disse então aos judeus que haviam crido nele. Olha o que Jesus fala para essas pessoas, queridos. Se vocês permanecerem na minha palavra, olha que existe uma condição, uma condicional aí. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, de verdade, vocês serão ou são meus discípulos. Próximo. Aí ele complementa, né? E diz assim: aí então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se ele está falando que essas pessoas serão libertas, é porque eles ainda não estão livres. Só que na cabeça deles, esse povo judeu a qual Jesus
se reuniu, eles eram homens livres. Eles não estavam escravizados. Eles eram cidadãos livres. E Jesus então vem com essa conversa para eles. E esse texto, inclusive, ele é muito usado. Foi usado até pelo nosso ex-presidente aí durante a sua campanha, né? Citou por várias vezes, né, esse texto. Conhecereis a verdade os libertará. Politicamente, isso tem um porquê, né? Mas aqui, trazendo isso para a palavra de Deus, para a nossa vida. Hoje mesmo nós tivemos aqui o nosso momento de apelo, onde nós convidamos as pessoas a fazerem uma oração, a qual nós chamamos, né, nós conceituamos de oração para a pessoa aceitar ao Senhor Jesus, para que ela conheça Jesus e convide Jesus então para fazer parte da vida dela. E muitas vezes nós temos o entendimento de que, uma vez que eu já aceitei Jesus, então a minha vida está resolvida. Certo? Aceitei Jesus mesmo, então agora está tudo certo. Né? Do que eu devia na praça aí, ele que vai pagar. Eu já aceitei ele. Certo? Então eu continuo fazendo coisa errada e Deus é que se vire para acertar minha vida daqui para frente. Eu já aceitei Jesus. E não é isso, queridos. Isso vai além desse contexto a qual muitas pessoas, ainda por terem uma falta de conhecimento, certo? Elas consideram que, olha, uma vez aceitado Jesus, está tudo certo. Não, está certo sim, você não vai para o inferno, segundo a palavra de Deus. Mas a sua vida pessoal, sua vida hoje, ela já está realmente consertada? Ou não? Para que a minha vida esteja ajustada com a palavra, eu preciso ter um comportamento. E este comportamento, nós entendemos ele no versículo anterior, versículo 31. Pode colocar de novo lá, André, por favor? Olha lá. Então Jesus disse aos judeus que haviam, o que eles tinham feito? Crido em Jesus, queridos, eles acreditavam em Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra. Então eles não estavam permanecendo na palavra de Jesus. Né? Primeira condição, se vocês entenderem, se vocês tiverem um entendimento da minha palavra, se a palavra de Deus fizer parte da vida de vocês, se vocês se deixarem lavar pela palavra, se a palavra de Deus, de fato, fizer com que vocês tenham uma mudança de vida, então vocês serão meus discípulos. Conseguiram pegar? Duas condições aqui. Permanecer na palavra, ou seja, não se desviar da palavra. E segundo passo, aí então, se você estiver na palavra, você, assim, poderá ser um discípulo. O que é um discípulo? É um seguidor. Aqueles homens que seguiam Jesus, que eram discípulos, né? A palavra diz que eram em torno de 70, né? 12 eram aqueles mais chegados, né? 12 aqueles que estavam sempre com Jesus. Os outros, só quando tinha churrasco é que eles vinham, né? Caso contrário, não. Mas os 12 estavam ali sempre com Jesus. Eram os mais chegados. Interessante, né, queridos, que Jesus ele pregava para as multidões.
mas ele ensinava os seus discípulos. Queridos, o povo ainda mantém a mente de servo, de escravo. E o escravo, o servo, a única coisa que ele busca é o alimento diário. No caso deles, né, esse povo judeu, depois que saiu da escravidão do Egito, eles passaram 40 anos no deserto, sendo alimentados. Deus dava o alimento para eles. Deus dava o maná. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então o servo, o escravo, a única coisa que ele busca é o alimento para aquele dia. Assim como muitas pessoas que vão até as igrejas apenas para serem alimentados pela pregação. Mas parece que esse alimento ele não surtiu efeito. Porque, de repente, ele já está em outro lugar, buscando outro tipo de alimento. E dali ele não se satisfaz, ele vai para outro lugar para buscar outro tipo de alimento. Assim como fazem os gafanhotos. Nós já falamos aqui que existe o servo, o escravo, e existe o filho. Então, existem apenas duas maneiras, duas formas de pensamento que regem todas as coisas. Ou eu penso como servo, e como servo, então, existe ali as subdivisões de pensamento de escravo, de servo, ou eu penso como filho. E também algumas formas de pensar como filho. E o filho, queridos, ele não busca o seu alimento do dia a dia. O filho, ele busca o pai, porque ele entende que ele é filho. Ele sabe que o pai já deu para ele todas as coisas. A palavra diz: bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Abençoou, ele está no passado, então isso já aconteceu. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção, queridos. Você já é abençoado. E como um abençoado, aquilo que você recebeu, você dá. Você se deixa doar. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. No outro texto ali no livro de Mateus, ele fala: vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo a partir de Jesus? Aquele que entendeu a palavra e entendeu também que, como discípulo de Jesus, agora tudo aquilo que Jesus fazia, ele faz. Tudo aquilo que Jesus é, eu sou. A mente de Cristo passa a fazer parte da minha vida. Então eu já não penso mais como um escravo, porque a minha mente foi transformada pelo entendimento da palavra. E queridos, esse versículo 32 do capítulo 8 de João, ele fala exatamente sobre isso. À medida que você tem a sua mente transformada, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, aí então você é liberto. Liberto do quê? De uma mente escrava. Aquela pessoa que ela trabalha para ganhar o pãozinho de cada dia. Dia desse mesmo recebi uma visita na empresa que eu trabalho lá. A pessoa chegou, se apresentou e tal. Como é que tá? Falei, muito bem. Pois é, aqui a gente... Como é que ele falou assim? Não, até esqueci. Pois então, estamos aí, né? Correndo atrás do prejuízo. Falei, como assim? Como assim?
Qual o prejuízo? Não, pois é, temos que trabalhar e tal, né? Porque a concorrência tal. Amigo, concorrência sempre existiu. E vou te dar uma notícia para ti. Vai continuar. E cada vez mais. Então, se a pessoa tem a mente de escravo, ele vai sempre ser esmagado pela concorrência. Agora, se ele tem a mente de filho, ele sabe que, além da concorrência, ele já tem o seu lugar. Ele já cativou os seus clientes. Os clientes não vão trocar ele pela concorrência. Por quê? Porque ele entende que ele é filho. Ele leva uma mensagem para o mercado onde ele atua de que eu tenho um produto e esse produto vai gerar um benefício para o seu negócio. O servo diz o seguinte, poxa, eu preciso vender isso, me ajuda aí porque eu preciso vender, me ajuda porque eu preciso fechar minha cota. Vocês já ouviram isso alguma vez? Eu já ouvi. Pois é, né? O final do mês aí me ajuda, aí eu preciso fechar minha cota. O que é isso? Escravo. Então, queridos, todos os dias nós somos colocados, a nossa fé é colocada à prova. Né? Imaginem você se uma situação como essa, eu, por algum motivo, assim, eu esqueço que eu sou filho. Esqueci que sou filho. E concordo com isso. Realmente, precisamos correr atrás do prejuízo. A vida está difícil, né? Não. Eu tenho repetido isso dia após dia. Dia após dia. Em minha boca está o poder. Esse camarada possivelmente nunca ouviu isso. Então ele continua ainda dizendo que a situação está difícil. Está difícil. E vai continuar difícil. Ele está declarando que a situação está difícil. Certo? E vai continuar assim. Então nós precisamos internalizar a verdade da palavra de Deus. E a verdade diz que nós já fomos abençoados. Então, eu já sou abençoado. Eu não preciso sair correndo atrás de bênção. E a pessoa que entende isso, ela tem a sua vida transformada. Queridos, e uma mudança de vida, ela começa, em primeiro lugar, pela mudança na minha mente. Por mais que eu tenha tido uma mente de escravo, como aquele povo que passou 400 anos na escravidão, depois 40 anos vagando pela terra, pelo deserto, e eles não entenderam. Muito embora eles tenham visto inúmeros milagres acontecendo, eles ainda mantinham aquela mente de servo. Eles tinham uma promessa. E essa promessa era que eu já dei a terra para vocês. Se Deus já tinha dado a terra, eles tinham que apenas ir até lá e tomar aquele negócio para eles. Mas não. Haviam moradores na terra. Eles ficaram com medo por quê? Porque eles eram gigantes. Então eles olharam para uma circunstância. Por quê? Porque Deus havia livrado eles de uma situação de escravos. Mas eles não tiraram essa condição da cabecinha deles. E hoje, então, nós temos esse texto para a nossa vida. Se vocês permanecerem na minha palavra, quem permanece na palavra de Deus aqui? Eu prefiro permanecer. Aí então, eu posso então ser um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, eu conheço a verdade. E esta verdade, sim, ela me liberta. E me dá uma nova condição, uma condição de vida.
de vida abundante, vida plena. E tudo aquilo que eu faço prospera. Por quê? Porque eu aplico os princípios da palavra de Deus em tudo que eu faço. Inclusive, queridos, no meu dia a dia. Falamos a respeito de trabalho agora há pouco, né? Essa pessoa que foi até a empresa lá fazer uma visita. Mas o nosso trabalho é assim. Nos nossos afazeres diários aí. Eu preciso ter essa mentalidade. Mentalidade de filho. De quem já possui. Não, então tá bom. Então eu vou me fortalecer, vou fazer uma academia, vou tomar umas bombas aí e tal, para ficar fortão, e eu vou lá e vou conquistar esse negócio. Não. Ele já conquistou. Se eu creio nisso, nessa conquista dele, através da cruz, para a minha vida, eu apenas tenho que ir até lá e possuir. Ele já me deu todas as coisas. A palavra diz isso. Ele já nos abençoou, eu já sou abençoado, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Onde é que estão essas bênçãos? Regiões celestiais em Cristo. Ah, pregador, mas então eu só vou ter acesso a isso quando eu morrer e for para o céu? Não, queridos. Você vai ter acesso a isso quando a sua cabecinha entender que se Cristo está em você, então você já acessou essas regiões celestiais. Onde estão essas bênçãos. Se você acessou isso, elas se manifestam na sua vida. Isso não tem nada a ver com pensamento positivo ou com coisa assim. Isso é palavra de Deus. Então, queridos, esta é a verdade que liberta. E o desejo do meu coração é que todos nós possamos manter esta mente de Cristo ativa na nossa vida. Ontem eu me reuni com um casal aí, nós estávamos falando a respeito de como ler a palavra, né? Eles estão iniciando aí um processo na vida cristã aí, e falam assim, pois é, eu tenho lido pela primeira vez, palavras, né? Pela primeira vez na minha vida eu abri a minha Bíblia e comecei a ler. Puxa, glória a Deus. Continua. E eu li tal coisa lá, mas não entendi. O que tu leu? Onde que está isso? Assim, assim, assim. Vamos ver. O que não entendeu aqui? Pois é, assim, assim, assim. Olha, vamos ler um ou dois capítulos anteriores aqui. Vamos buscar, né, o começo dessa história, senão tu não vai entender a história. Você pega no final da coisa, não vai entender, né? Eu falei, faz o seguinte, começa pelos evangelhos, depois tu vai para o livro de Atos, né? E assim por diante, né? As cartas. Depois, então, tu retorna aqui para o Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento, ele não é que ele seja complicado. Né? Na verdade, tudo ali aponta para Jesus. Ele é uma sombra do Novo Testamento. Né? Mas começa pelo Novo Testamento, é mais simples e tal. Então eu vou fazer isso. Ok. E glória a Deus, porque parece que, de fato, esse casal já está buscando algo novo para a sua vida. Eles entenderam que existe algo diferente. E esse algo diferente pode trazer luz para a vida deles. E essa luz, a palavra fala, não se acende uma lâmpada. A lâmpada naquela época era uma lamparina, né? Não se acende uma lamparina e coloca ela debaixo da cama. Mas não, você coloca essa lamparina em um lugar alto, onde ela possa então iluminar a todos que estão naquele lugar. E queridos, assim é a minha vida
e a sua vida. Quando nós alcançamos esse entendimento de que Jesus, o Cristo, ele é a luz do mundo. E essa luz, ele nos concedeu para que nós também sejamos luz. Não apenas aqui dentro desse lugar, mas fora daqui também. Para que eu possa ser luz no meu convívio pessoal por aí, no meu trabalho, nos meus estudos. Para que as pessoas possam ver essa luz de Cristo através da minha vida, eu preciso deixar essa luz brilhar. Eu não posso esconder. Eu ando com a luz escondida. Não, queridos. Essa luz precisa brilhar através de você. Aí você passa então a contagiar pessoas, né? Pessoas que possam ter você como uma referência de vida. Pessoas que escolhem você para ter um momento de conversa, para ouvir de você algo que realmente edifique, fortaleça a sua vida, algo que exorte. Não alguém para ficar consentindo com as feridas, né? Às vezes a pessoa procura assim, pois é, assim, assim, assim e tal, mas ela quer, na verdade, alguém para ser um bom entendedor para se colocar na mesma situação que ela. E não, nós precisamos ir além. Nós precisamos levar essa luz de Cristo. Uma palavra de exortação. Não para ficar junto ali, um lambendo a feridinha do outro. Não. Não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para trazer vida. E nós temos essa vida dele, Cristo Jesus, em nossa vida. Amém? Aí algum pode estar se perguntando assim, tá bom, mas como é que eu faço isso? Queridos, é muito simples. Seja você. Seja você essa pessoa. Seja você a levar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Leve as boas novas por onde você estiver. Boas novas é evangelho. Evangelho é boas novas. Compartilhe dessa luz. E eu tenho certeza que o ambiente onde você está vai ser transformado. Transformado pela luz que está em você. Amém? Muito bem, vamos nos colocar de pé? Queremos ter agora um momento de oração. Se você tiver liberdade, coloque a sua mão no seu coração. Pai Celestial, graças te damos. Queremos agradecer, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que o Senhor nos ama de uma tal maneira que nos enviou o seu Filho. Sabemos, Pai, que Jesus nos ama e nos deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ama e nos deixou a palavra. Esta palavra que traz vida, e vida verdadeira, vida em abundância. Pai Celestial, eu quero declarar uma semana de vitórias, uma semana de alegria, uma semana de paz a cada um de nós. Pai Celestial, que por onde nós estivermos, esta luz que vem do trono, que vem do trono da glória, através da mente de Cristo,
que está em nós, essa luz, ela possa ser compartilhada com pessoas por onde nós andarmos. Pai Celestial, que cada um de nós tenha esta liberdade de poder levar as boas novas do Teu Evangelho por onde nós estivermos. E nós sejamos um instrumento de transformação de vidas por onde nós passarmos. Pai Celestial, te agradecemos, porque o Senhor Jesus conquistou e nos deu esta liberdade. Liberdade de poder levar a Tua palavra por onde nós estivermos. Que cada um, Senhor, possa ter dias gloriosos nessa semana. E que no próximo domingo, Senhor, nós tenhamos aqui testemunhos das maravilhas que o Senhor fez através de nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Muito bem. Queridos, se alguém tiver algum motivo de oração, né, a gente pode estar orando aqui.